E aí, Alexandre, E aí, Matheus, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo direitinho Tudo aí? ótimo. Opa, e você? Também, tudo certinho, maravilha. Obrigado aí por aceitar o convite, viu? Imagina, um prazer, cara. Legal. Vou fazer uma pequena introdução aqui para a gente entrar já no conteúdo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai dando um tempinho para a galera entrar. Legal. Então, hoje a nossa conversa vai ser com o Alexandre Hosokawa. Ele é sócio da Hosokawa Comércio. Ele está sendo fundamental nesse período de pandemia para muitas empresas com os novos protocolos, com a expertise que ele tem, os produtos que ele oferece. Então, vai ser um bate-papo muito legal, porque muitos dos lugares que ele já fez essa implantação já estão funcionando, inclusive o local hostel em Figueiredo. Então, ajudou muito a gente a ficar mais seguro, ficar mais tranquilo de entrar nesse trilho aí do novo normal. Antes da gente seguir, eu vou falar só um pouquinho do projeto da Roda. Na verdade, ela começou em 2016. A gente sentiu essa necessidade dos estudantes de turismo de ouvirem um pouquinho na prática como é que é a hotelaria, como é que é o turismo, o que, que pode ser feito. Então, a gente fazia ela presencial no hostel. Óbvio que agora, com tudo isso que aconteceu, a gente transformou ela nessa onda das lives aí, transformou numa roda online. E foi legal porque a gente viu que as barreiras caíram. Então, o Alexandre ele pode estar fazendo da casa dele, não precisa se deslocar. A gente já conversou com gente de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de outras cidades, algo que presencialmente não seria possível. Então, é muito legal que essas barreiras caíram. E hoje foi um dia muito especial para a gente, que a gente está voltando do Manati Lodge, qual a gente ministrou o nosso Eu segundo vi. treinamento, você viu a foto, né? Então a gente Pô, lá ministrou é um lugar maravilhoso. muito legal, né? Eles falaram super bem, inclusive, do treinamento que você fez lá também, assim, Ah, legal. Que marcou bom. eles, então foi muito legal. E a gente está voltando desse treinamento que a gente está aplicando, que é o Jeito Local Hostel de Encantar. Então já é o segundo hotel que a gente está fazendo. Então, se você mora em Manaus, tem um hotel, uma pousada, algum meio de hospedagem, precisa desse treinamento, manda um direct que a gente manda uma proposta, a gente conversa, a gente fala um pouquinho sobre isso. E é a primeira live, a primeira roda que a gente está fazendo nesse Instagram, que é o Instagram da Academia Local Hostel. A ideia é ser um braço do hostel de conteúdo, de coisas que estão acontecendo, de conhecimento. É dessa forma que a gente quer trabalhar a academia daqui em diante. Então, por isso, as rodas serão aqui, a gente vai postar conteúdos interessantes, o que está acontecendo, de forma a trazer conhecimento para as pessoas que estão aqui. E em breve teremos novidades. Esse treinamento Jeito Local Hostel de Encantar, a gente também está fazendo ele online. Então a ideia é que até final do mês que vem a gente consiga soltar ele de forma online. Então você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, enfim, qualquer outra cidade você vai poder fazer ele também de forma online. E em breve soltaremos aqui a data oficial da inauguração, né, do lançamento do treinamento. Como é que vai ser dividida a nossa roda? São dois assuntos principais que a gente trata. O primeiro é como está sendo a implantação de novos protocolos em vários tipos de meio de hospedagem. Eu acho que a gente tem falado muito de protocolo, como é que são os protocolos, mas a conversa vai ser muito assim, como é que foi fazer em tantos meios de hospedagem diferentes? Aqui na Amazônia a gente tem um hotel urbano, tem um hotel de selva, tem um hotel que fica em Figueiredo, que ele é meio que urbano, mas numa cidade de interior. Então, essa diversidade é muito enriquecedora, né? E a segunda parte por esses meios de hospedagens pequenos, hostels, pousadas, hotéis independentes, quais são as suas dicas para os novos protocolos? Só que antes de entrar nessa primeira pergunta que eu vou te fazer, Alexandre, eu queria que você contasse um pouquinho da Hosokawa. O que é a Hosokawa? O que vocês vendem? Quais são os serviços que vocês oferecem para o pessoal que está assistindo a gente entender um pouquinho? Legal. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou sócio da Hosokawa, né? Nossa empresa vai fazer 17 anos em novembro. Caramba, legal. E eu sou sócio dos meus pais, né? E eu fico à frente da área comercial. A gente trabalha com produtos de higiene e limpeza profissional, alguma coisa também para o segmento de food service, mais voltado para cafeterias. E, bom, a nossa empresa, a gente trabalha com produtos bem diferenciados, né? Trabalha com marcas multinacionais e normalmente líderes de mercado mundial. Então, são produtos de valor, são produtos de primeira linha. E a gente tenta sempre levar junto com o produto. Nós não vendemos o nosso serviço, a gente não vende uma palestra, né? A gente não vende um treinamento. Isso tudo a gente diz que está incluído no preço do produto. Nosso produto não é o mais barato, mas se ele for usado da forma correta
ele traz muito ganho para a empresa e o conhecimento, o nosso conhecimento tá nesse preço também, né? Nós vendemos o produto já com o nosso conhecimento embutido, digamos assim, né? Então, cara, para a gente tem sido um novo desafio nessa questão dos hotéis nas cidades do interior, não só de selva, né? O seu lá no Cabo de Figueiredo não é um hotel de selva, é um hotel de cidade do interior, digamos assim. Exato. E nós já atendemos há muitos anos muitas redes hoteleiras aqui em Manaus, né? Os principais hotéis de Manaus, todos a gente atende há bastante tempo. Teve muita mudança para eles também, mas, queira ou não, os hotéis que estão em Manaus, eles já tinham algum nível mais profissionalizado, eles recebem, a maioria são redes, recebem treinamento, recebem padronizações, e a maioria dos hotéis menores, não só de interior, mas mesmo aqui na capital, eles não têm essa padronização toda, né? Então, para a gente foi um grande desafio levar tudo isso, né? E de uma forma que fosse simples, que fosse fácil das pessoas entenderem, né? É claro que existe muita coisa que surpreendeu a gente. Eu imaginava ter mais dificuldade nesse trabalho, principalmente com os hotéis de selva no interior do estado. E, cara, é muito simples trabalhar com o pessoal. A receptividade tem sido muito, muito, muito boa. Então, eu particularmente, não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu ficado muito feliz mesmo em conhecer toda essa turma. Legal, legal, Alexandre. Essa receptividade a gente está vendo também durante os treinamentos, está sendo muito legal. Como a gente está começando, né, uma coisa nova, né, a gente está iniciando, a gente fica assim meio que com medo, assim, será que o pessoal vai receber? E assim, super abertos, sabe, assim, super receptivos. Então é muito legal isso. Acho que essa hospitalidade do interior reflete muito como as pessoas são no interior aqui do Amazonas. Então isso é muito legal. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Assim, durante essa pandemia, a Rossocal, ela foi uma das empresas mais requisitadas, não só no meio de hospedagem, mas escolas, academias, né, restaurantes, cafeterias, enfim, várias empresas requisitaram o seu produto e, principalmente, isso que é muito legal, esse serviço que você agrega, esse conhecimento que você leva junto com o produto. Que, de fato, os produtos são mais caros, mas se eles são usados de forma correta, no longo prazo, ele nem longo prazo, mas no médio prazo, eles acabam ficando mais baratos do que aqueles produtos que a gente compra, enfim, né, que não são institucionais, vamos dizer assim, né? Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi fazer essas implantações em tantos meios de hospedagem diferentes. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, por favor. Bom, assim, Matheus, um ponto que é importante, nós somos, o que eu falo lá na empresa, a gente vende sabão, né? A gente vende produto de limpeza. Então, o nosso produto a gente nunca teve, nunca foi tão valorizado, tão ouvido como está sendo agora, né? Não só nos hotéis, mas em clínicas, creches, as pessoas hoje param para nos ouvir, o que antigamente elas não davam atenção e muitas vezes ela não conseguiu entender o conceito do que a gente estava indo lá vender. A gente não estava indo lá vender simplesmente um detergente, um desinfetante. Nós estávamos lá indo vender um conceito e a pessoa só olhava o preço da embalagem, né? Então, com essa pandemia, com essa necessidade que as pessoas tiveram de traduzir todas essas informações, de toda essa carga de informação que veio, acabou que eu fui um catalisador dessas informações, né? Tudo que eu passo nos treinamentos, eu pego de OMS, do CDC americano, agora estou usando material até da Sociedade Americana de Pediatria e da Anvisa. E eu cataliso todas as informações, mastigo tudo ali e traduzo para todo mundo, né? Para todo mundo, o pessoal mais simples lá da higienização conseguir entender o que a gente está falando, sobre o que a gente tem que tomar cuidado, quais são os procedimentos que a gente precisa alterar agora nessa questão da pandemia. Uma coisa que é bem visível, assim, a gente faz treinamento em hotel há muitos anos. E antigamente, para eu chegar para uma camareira e convencê-la a usar um sapato de segurança impermeável, cara, uma briga. Porque ela, não, mas esquenta, mas é isso, mas é aquilo. Muita desculpa. Hoje, cara, a gente coloca a camareira de um jeito, de vez em quando aparece até um robozinho, né, de tanto EPI. E ela não reclama, porque ela sabe agora que ela realmente precisa se proteger para não levar o negócio para dentro da casa dela, né, para não levar para a família. Então, nesse ponto, a receptividade tem sido grande porque as pessoas desconhecem muita coisa, né? E como a gente vai levando essa informação, as pessoas estão muito abertas. Você está levando informação agora, as pessoas estão muito abertas nesse momento, né?
E isso eu acho que foi uma das... Se a gente olhar pelo lado positivo, claro, né? A gente olhando pelo lado positivo, eu acho que essa pandemia trouxe isso. As pessoas estão muito mais abertas a receber informações novas do que antes. Você fazer um treinamento hoje num hotel, numa clínica, numa creche, é totalmente diferente de fazer isso há 10 anos atrás, né? Fevereiro, quando era antes da Uhum. pandemia, né? Parece que faz tanto tempo que a gente está nisso. Verdade. Retornei numa creche que a gente implantou e eu conversando lá com o gestor, ele falou, cara, é impressionante assim como as pessoas da higienização hoje se sentiram mais importantes, porque realmente elas ganharam uma importância maior ainda dentro da escola, elas são reconhecidas como uma parte muito importante da escola hoje, né, da creche. Então, a gente ir lá, fazer um treinamento totalmente focado nelas, o investimento que se faz em produtos, em equipamentos para melhorar não só a questão de higienização, mas ergonomia, e isso aí a gente está falando de qualidade de vida para elas, né? E quando elas começam a perceber que o negócio não é só para melhorar o ambiente da escola, mas é para melhorar também a saúde delas, a qualidade de vida delas, isso muda muito. Muda muito e é aí que elas ficam realmente receptivas. E isso é muito legal. Ontem eu cheguei no escritório e falei, olha, eu queria ter gravado o depoimento do gerente da escola, porque ele falou, cara, o negócio mudou da água para o vinho. Todos aqui percebem que a escola está mais limpa. E não fosse uma escola suja, tá uma escola muito limpa. Mas é perceptível como mudou, né? E isso a gente percebe também. Quando eu vou num hotel, anteontem, eu estive num hotel chamado Caboclos, fica no Lago do Acajatuba. Uhum. Essas pessoas eu conheci no Manati. Quando eu fui dar o treinamento lá no Olha, Manati, que teve hoje. legal. A Marília, isso é uma das coisas que eu mais me chamou a atenção em tudo isso, de conhecer esses hotéis de selva, a Marília, quando teve o treinamento lá, ela chamou muita gente ali da comunidade. E entre eles apareceu a Nilde, que é a proprietária lá do Caboclos, e foi também o pai da Nilde, que ele é o que tem a casa de farinha. E faz Hum, N outras coisas lá. Descobri que ele tem digamos, a mercearia ali que atende todo mundo. A gente até parou legal. lá de canoa para comprar um baré. Então, e a Nilde, cara, foi maravilhoso estar lá com ela, porque ela é ribeirinha. E todos que estão lá é a família dela, é o marido e as filhas. E ela falou: olha, Alexandre, nós somos ribeirinhos, nós somos empresária, eu sou uma empresária, hoje nós somos ribeirinhos, a gente ninguém morou na cidade, ninguém fez faculdade, uma das filhas dela fez faculdade, mas nós somos essencialmente a cultura ribeirinha. E isso é muito legal para mim, está sendo muito legal. E a receptividade para elas para o treinamento foi fantástica, né? Legal. É verdade. E essa questão que você falou da limpeza, a gente até brincou no treinamento, né? Antes a camareira queria aquele produto que fizesse espuma e tivesse cheirinho, né? Esse era o conceito de ser um bom produto. Ou então que tivesse a caveira ali porque viu que ele era forte. O caveirão. Caveirão, exatamente. Hoje, essa questão da higienização, ela fica acima, né? Ela é super importante. A limpeza ela é composta da higienização também. Então, é muito legal essa mudança de pensamento, essa importância que é dado para essa parte que a gente não vê. Higienização, né? Essa desinfecção é algo que a gente não consegue enxergar. Então, é muito legal que as pessoas estão abertas, estão colocando isso como prioridade. E um outro ponto importante que você falou é que o setor da limpeza, eles estão se sentindo mais empoderados, mais importantes. Logo quando começou essa pandemia, me veio muito na cabeça o papel da governanta. A governanta, muitas vezes é deixada de lado. Ela está ali muito no back-office, é o trabalho que ninguém vê. Sim. Né? Ela entra, arruma, vai, sai, ninguém pode ver o que ela está fazendo. Hoje não. Hoje as pessoas querem ver como é que o quarto é limpo, quais são os protocolos. Então, a governanta ela passa de um papel, às vezes, deixado de lado dentro do hotel e passa a ser uma pessoa super estratégica. Quando não, o gerente geral tem que estar lá junto dela, do lado dela, não é isso? Perfeito. A governanta, como você bem falou, né, tem governantas e governantas, né? A gente tem a governanta que tem um controle total, absoluto da equipe dela, que sabe tudo onde está, e que aí eu acho que passa muito pela parte de processos, né, Matheus? Tem Sim. hotéis que a gente percebe que já... O seu, por exemplo, né, foi, caramba, você tem processo e procedimento de tudo, cara, é impressionante. E isso é difícil, cara, isso é difícil. Mas a maioria dos hotéis não tem isso, né? E a governanta acaba que ela fica sendo uma apagadora de incêndio, né? Deu algum problema aqui, ela resolve, deu outro problema ali, ela resolve, estragou um Uhum. enxoval aqui, ela vai resolver.
E agora, a gente tem conversado muito com eles, por quê? Não só a governanta, mas, por exemplo, o cara que é um chefe de recepção, gerente de recepção, o cara tem que estar preparado hoje para receber uma pergunta sobre higienização. Verdade. Verdade. Então, porque o hóspede pode perguntar ali. Eu até mandei até uns vídeos para você. Eu me hospedo em Brasília, num hotel da Rede Meliá. E, cara, é impressionante, assim, desde a recepção, o negócio é uma percepção a percepção que você tem de limpeza do hotel, não que fosse sujo, não, longe disso, tá? Sempre Uhum. um hotel muito limpo. Mas você tem uma percepção, cara, impressionante. Você chega no restaurante deles para tomar o café, você tem uma percepção de limpeza, de higienização muito boa. Isso por quê? Porque todos ali estão engajados, o garçom está engajado, a pessoa que está te servindo no café da manhã, o recepcionista, todos eles cumprem o passo a passo. Então, nesse momento agora, é importante que não seja treinada só a equipe de higienização, tem que estar todo mundo. Tem que estar desde o cara que recebe o cliente aí da recepção até o cara da Uhum. segurança. Ele tem que saber também o que pode e o que não pode ser feito, né? Não adianta nada Uhum. você ir lá, ficar falando para a sua equipe que você tem que usar a EPI e o cara que está recebendo o seu hóspede lá na frente está com a máscara no queixo. Então, aí já começa a depor quanto o treinamento do hotel, né? Então, assim, a gente tem que envolver toda a equipe mesmo, não só em hotel, em escola, eu falo, meu, pega o porteiro também, traz aqui, traz o segurança, ele Claro. tem que participar também, porque eles têm que saber. Porque é importante que a pergunta pode vir de qualquer lado agora, né? Para qualquer um, Uhum. quer dizer. Então, todos têm que estar envolvidos no processo, né? Verdade, é verdade. Tem uma história legal da Disney, né? Eu sou fã da Disney, assim. A gente, enquanto atendimento, encantamento, inclusive esse treinamento que a gente fez foi muito baseado no livro que eu li deles. E tem uma história que tinha um grupo de amigos, que eu li no livro essa história. E aí tinha uma pessoa da limpeza fazendo a limpeza do parque. Eles ficaram curiosos. Pô, quantas pessoas será que tem da limpeza aqui nos parques da Disney? E perguntaram para ele. Sim, quantas pessoas que trabalham na limpeza aqui? Aí ele respondeu 55 mil pessoas. Aí, pô, assim, caraca, é muita gente, né? E assim, quantos colaboradores tem no total? 55 mil pessoas. Então, assim, todo mundo é da limpeza. É o objetivo comum. Então, isso mais do que nunca agora, todos os hotéis, empreendimentos são da limpeza, né? É o objetivo comum, não só ali você entregar uma experiência melhor para o cliente, mas entregar segurança para o cliente. Tem que estar todo mundo junto nesse processo, né? Com certeza, cara. Eu sempre admirei e falo muito isso pro pessoal de hotelaria, porque o cara que trabalha num hotel, o cara que trabalha numa companhia aérea, o cara tem que ter o dom de servir, né? Porque, bicho, não é fácil, meu povo. Não é. O que, o que chega, ainda mais assim, eu fico conversando muito com o pessoal de hotel, então você ouve cada história, você fala, pô, cada hóspede é uns tocos que aparecem de vez em quando, né? Que Sim, que é difícil. você tem que estar muito disposto a servir, né, cara? E agora, essa questão de servir, você também tem a questão de saber higienizar, né? Então, isso aí é muito importante. E eu percebo isso outro dia, eu cheguei a ficar 2 dias lá no Juma Lodge, em Legal. Altazes, né? E lá, cara, assim, eles também reduziram a equipe, como todos os hotéis aconteceu, e sobraram as lideranças. E o cara que era líder, o cara que é o maître, ele falou, bicho, eu cobro escanteio, corpo a área, cabeceio e manda pra dentro do gol, né? Uhum. Então o Cleuton, que é o mestre lá, cara, bicho, ele falou, eu terminei o treinamento da governança, ele falou, não, agora vem cá que nós vamos lá pro restaurante, bicho, você vai me ensinar tudo aqui, por quê? Porque eu não posso deixar falhar e na hora que entrar o meu pessoal aqui, que o movimento voltar e eu tiver algum subordinado, eu tenho que mostrar pro cara como é que é, eu tenho que saber fazer para depois o cara, para poder ensinar também. Então isso é bem importante, cara. Assim, esses hotéis de selva, assim, uma coisa que a gente percebe é que, pelo menos os que eu estive, né? O ego das pessoas é muito menor, né? Porque o Uhum. gerente do hotel teve uma hora que eu estava indo embora e a pessoa lá tinha uma pessoa pintando as ripas ali de madeira, né? Porque eles são palafitas. E o gerente do hotel tava lá ajudando também, tava sem camisa lá pintando os cantinhos lá. Eu falei, e aí, cara, eu já tô indo embora. Ele, não, eu tô indo também, só tô dando uma mão aqui que eu tô sem fazer nada, tô ajudando aqui, mas eu vou com vocês Que também, né? Então, demais. assim, Legal. isso é importante, né? Eu acho que o envolvimento em todo o procedimento de higienização tem que ser de todos. Legal, sensacional. E essas são as pessoas chaves que vão ajudar na retomada do negócio, né? Com quem os hotéis, empreendimentos podem contar nesse momento, né? Legal. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você foi no Juma Lodge, por exemplo. Juma Lodge é um hotel que ele fica no Rio ali mesmo, né? É um hotel de Isoladão, selva, né, cara? isolado. Isolado. Você foi no Manati, que já é um hotel que fica já em terra. Foi no Local Roxo de Figueiredo, que é um hotel urbano de interior. Atende o Juma Ópera, que é um super hotel de luxo,
em Manaus, e o Ibis, por exemplo, que é um hotel econômico business. Como é que é essa diferença? Como é que foi essa diferença na implantação? Teve muita diferença? Foi tudo a mesma coisa? Como é que foi esse processo? Bom, vamos lá, cara, assim, bom, que o pessoal dos hotéis de cidade daqui de Manaus não me ouça, né, mas normalmente os hotéis da cidade, eu pego o camareira que já trabalha há muito, muito tempo em hotel, então eu tenho pessoas com muito mais vícios e resistências, digamos assim, né, do que o pessoal do interior. Então, o Manati, cara, ele é terra agora, quando eu fui lá ainda era água, viu? Ah, já Ainda tava, baixou, ainda já. tá, Já baixou bastante. isso, já baixou. Eu vejo, acompanhando as fotos na época, estava tudo cheio d'água lá, né? Mas o que que a gente percebe de diferença? É principalmente o quê? Você chega num hotel, por exemplo, a gente fez um treinamento no Ibis Budget, lá com a Fátima, lá com a equipe da Ah, Fátima. legal. E, Uhum. cara, lá é um hotel que já tem uma estrutura, a estrutura é feita para você limpar, digamos assim. É feito para ser limpo facilmente. O piso foi pensado nisso, o banheiro foi pensado nisso, a louça foi pensado nisso. As pessoas, quando constroem a maioria dos hotéis de selva, ninguém pensou nisso, cara. Você não Aquele pensou piso de lá no tipo de madeira, né? o piso de madeira, nem a tinta que você está Nossa. passando na tinta de madeira, né? Porque tem piso que é áspero, fica muito poroso. Você chega lá, o banheiro nem sempre é tudo de cerâmica, tem parte que é de madeira, tem parte que é de fibra. Então, a diferença é principalmente a estrutura. A estrutura de um hotel de cidade, principalmente das grandes redes, eles já são pensados para a pessoa limpar rápido, porque tem que ter produtividade. Então, quando eu chego num hotel lá que tem, por exemplo, lá no Caboclos que eu estava lá, acho que ela tem 11 quartos, que eu estava comentando com as meninas, pô, num Ibis Budget, se a camareira limpar menos de 25 quartos no dia, ela vai pegar o Uhum. boné dela, cara, não vai dar certo. Então, a diferença é essa, a gente tem, os hotéis de cidade são muito mais fáceis de limpar do que os Entendi. hotéis de selva. Legal. Porém, na hora que a gente pega a questão da mão de obra, o pessoal do hotel de selva está muito mais aberto a nos ouvir nesse momento do que propriamente o hotel de cidade. Não que eu esteja tendo dificuldade, tá? Não que eu Uhum. esteja tendo dificuldade com o hotel de cidade, mas no hotel de selva ninguém tem vício. O Fica vício mais dela era fácil. na água sanitária, no sabão em pó, então, puta, para mudar é fácil. Legal. E o produto, né, pelo menos que a gente está usando lá no local hostel, ele não usa água, né? Então, Não usa água. acabou aquele pano de pegar o pano, espremer o pano, botar no balde. Então, isso faz isso, além Acabou a da, sopa de bactéria, né, velho? acabou a sopa de bactéria. Então, além de melhorar a qualidade de vida dela, de não ter que se abaixar, de ter que ir fazendo isso, de ganhar tempo, ter menos esforço, melhorou a segurança. Então, é um ganha-ganha dos dois lados, né? Olha, Matheus, eu não parei para fazer essa conta, mas uma hora eu vou parar, cara. Esse produto que vocês estão usando lá no hostel, ele é a base de peróxido de hidrogênio. Cara, a gente já tem ele há uns 10 anos, eu acho. Mas eu acho que hoje, talvez não juntando os 10 anos, mas o que a gente vendeu nos últimos 3 meses deve ser mais ou menos o que a gente vendeu nos últimos 10 anos. Não é que a gente está Caramba. vendendo enormidade, não, porque a gente vendia muito pouco. Uhum. Vendia muito pouco porque é um conceito, é todo um conceito de produto que você vai limpar mais rápido, porque ele não tem enxágue, porque ele Uhum. se degrada, né? O peróxido de hidrogênio, na hora que ele se degrada, ele se transforma em oxigênio e água. Então ele seca e não fica resíduo, não fica melado o chão. E as pessoas não entendem ainda porque você vai usar muito pouco. Você vai limpar um quarto de 30 metros quadrados, cara, vai usar 100 ml de solução, de produto diluído. Já diluído, Então é né? muito pouco. Exato, e sem deixar espelho manchado, fica tudo perfeito, muito melhor do que se fosse um limpa-vidros do espelho, né? Uhum. Então, esse é um dos pontos que as pessoas estão se atentando agora. E elas não se atentavam, elas olhavam lá o preço da embalagem, que realmente, na hora que ela olha o preço da embalagem, você tá maluco, japonês? Não, mas o conceito dele faz ele ficar um custo acessível, né? E a Uhum. questão que você falou lá, até a questão da questão dos panos, da sopinha de bactéria que as camareiras fazem, é porque agora a gente está implantando a questão também da redução de chance de contaminação cruzada. O que é isso? Isso já é algo que a gente tem nos hospitais há bastante tempo. Quando a gente vai fazer uma limpeza concorrente, que é aquela quando o paciente está internado ainda, o pano o pano ou o mop que a pessoa da limpeza usou para limpar um quarto, ela não pode limpar o quarto do lado. Por quê? Se uma pessoa está contaminada aqui, ela pode levar essa contaminação do pano para outra superfície, para outro quarto.
Uhum. Então, a gente tem mostrado o quê? Para cada quarto, o pano que você vai usar para limpar a superfície, o pano que você vai usar para limpar o chão ou o mop, ele tem que ser trocado, porque senão você corre o risco de levar essa contaminação para o outro lado, para o outro quarto. Uhum. E isso é um padrão que a gente se atentou. A gente começou a implantar isso junho, eu acho. Junho ou julho. Cirandeira foi o primeiro que a gente implantou já nesse novo modelo. Se não me engano, foi em junho, tá, Matheus? Mas hoje, quando a gente pega, eu já peguei o manual da Redacor, do Intercity, do Blue Tree, todos eles falam, cara, é produto de uso único. Ou você vai trocar a cada quarto. Então, a gente já trouxe essa questão da hotelaria hospitalar, porque a gente já imaginava isso, e hoje é o que todas as redes estão adotando também. Legal, legal. Isso que você falou do conceito do produto, né? Que normalmente hotéis pequenos, né? A gente tem pensado muito nesse nicho, vamos dizer assim, de hostels, pousadas, hotéis pequenos, que não tem esse suporte de uma rede por trás, né? Que não tem toda essa ajuda ali, né? Tudo bonitinho. Eles olham, normalmente é o empreendedor que está ali de frente, às vezes tem gerente, mas muitas vezes não, o gerente é o empreendedor. Ele olha o preço, ele Sim, vai olhar o que o custo dele vai aumentar. E muitas vezes ele não utiliza o produto, não é nem pela questão, assim, pelo preço, mas na verdade é porque ele não entende que no futuro aquilo ali vai ser mais barato. Ou então ele não tem um processo organizado que vai permitir que no médio prazo esse produto ele vai ser usado da forma correta. Então acho que esse trabalho que você faz de vender o produto e vender junto o treinamento de como ele deve ser utilizado é muito legal, é muito sensacional, porque assim, mostra para o empreendedor, cara, olha, no longo prazo você vai economizar e eu estou te dando aqui a fórmula de como você fazer isso. Então, acho que esse valor que você agrega é muito legal, né? mas aí também eu faço um meia-culpa, tá, Matheus? Porque, assim, quando começou toda essa loucura aí, você é empresário, eu também, acho que a gente teve uma série de interrogações na nossa cabeça. Primeiro, se ia sair vivo, né? Depois, eu acho que a segunda interrogação foi se a minha empresa ia sobreviver, cara, porque nós sofremos barbaridade, assim, abril e Sim. maio pra gente foi um caos. E no meio disso tudo, cara, você começa a refletir sobre várias coisas e a nossa proposta de valor eu também tive que reformular, né? E dentro dessa proposta de valor eu tive que pensar como é que eu explico melhor as coisas para o meu cliente. A vantagem que eu tenho quando eu falo com um hotel, por exemplo, com vocês, eu estou falando com o dono que está olhando a vírgula. Então, se eu conseguir convencê-lo de que a minha vírgula está no lugar certo que ele espera, aí eu tenho bastante chance, né? Então, isso passou também por uma revisão nossa do como nós estávamos apresentando não só o nosso produto, mas o valor dele, o custo que a gente iria entregar de higienização e até o valor do nosso serviço em si, né? Então, também houve, a gente tem até hoje, tá? Muita reflexão sobre isso. Nossa proposta de valor que nós tínhamos em maio já não é mais, já mudou agora. Hoje foi a primeira Hum. vez que eu testei a nova proposta de valor apresentando uma Olha, proposta para um cliente porque está mudando tudo muito rápido, né? Agora a gente já não fala mais sobre quando eu vou, não era um hotel, tá? Era uma clínica. Eu já não falo mais de protocolo contra a Covid. Eu já estou indo lá falar sobre melhoria de performance, economia de água, economia de produto e melhoria do resultado final da limpeza e com baixa toxicidade. Por quê? Uma coisa que a gente tem percebido muito, muito. Quando a Anvisa fala dos tipos de ativos que podem ser usados para combater o vírus, o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, consta lá a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, o quaternário. Porém, as pessoas têm que entender que, apesar dele estar lá descrito, a Anvisa dizer isso, é perfeito, ele funciona, mas a gente tem que entender quais são as características desses ativos. E uma delas é a questão de toxicidade. Outro dia eu ouvi de um diretor de uma escola que ele só pode aplicar o hipoclorito no fim do dia, porque senão ninguém aguenta ficar dentro da sala. uhum. E, assim, então, as pessoas têm que entender que existem outras alternativas. E eu não posso intoxicar minha equipe, intoxicar meu cliente, meu aluno com um desinfetante. Eu tenho que pensar numa alternativa. Fora o que, por exemplo, a água sanitária causa nos móveis, né? Se você vai fazer, sei lá, no controle remoto, acaba com tudo, né? Você tem até um caso aí que você me lembra que você contou, né? De teve alguém começou a utilizar água sanitária e secou alguma coisa, não teve uma história dessa? Acho que foi da questão do que eu fui numa das creches que implantou com a gente, que eu estava
Eu estava fazendo a vistoria lá em toda a creche lá com a proprietária e teve uma das salas que eu não consegui entrar, aí só tinha aquele aquário, assim, aquele vidro por fora, né? Eu olhei e falei, nossa, mas tá fechada a escola, ficou fechada 3 meses. Eu falei, mas mofou a TV? Ela mofou. Eu falei, tá mofado ali a tela? Ela falou, não, Alexandre, aquilo ali foi a senhora que trabalhava aqui que passou um produto químico ali na tela e o negócio Nossa. ficou todo pipocado. De longe parecia que tava mofado, né? Uhum. Então as pessoas têm que pensar na estrutura. Até um exemplo dessa clínica que eu estava comentando com você hoje, uma clínica de dermatologia que o banheiro foi, caramba, meu, só o que tem de dinheiro nesse banheiro aqui é o valor do meu apartamento. A louça, é um negócio maravilhoso. E um problema que ela tem lá e que a gestora está muito ciente é o uso da água. Porque a pessoa usa muita água e eles têm, as paredes são todas de gesso acartonado, papel de parede para tudo quanto é lado, e a água destrói. Então é água, Destrói. não é nem a água sanitária, é a água mesmo. Verdade. Então, a própria gestora falou, caramba, esse negócio de não ter água aqui, eu vou diminuir a minha manutenção nessas paredes aí, porque vai Uhum. estragar. É verdade. Isso faz muito sentido para a gente. Em Figueiredo, a gente tem muito problema de umidade lá, né? No Amazonas, como Sim, tudo, né? E aí, dentro dos sim. quartos, os nossos beliches são de ferro. Então, a escada que subia, você até viu, né? Estava já toda corroída. A gente E teve na que pontinha, soldar por exato. conta do uso de água. Então, quando você elimina isso, você realmente economiza na manutenção. Em Manaus mesmo, a gente tem no nosso pátio, a gente utilizava a água lá para fazer o faxinão, né? Então, joga água. E alguns balcões nossos, que é o balcão do café da manhã, ele acabava mofando o pé dele. Então a gente tinha que refazer isso de tempos em tempos. Aí você já tem que pensar isso no teu custo aí, sei lá, a cada um ano eu já tenho que botar isso no meu custo de manutenção e aí isso acaba influenciando no preço, então influencia na rentabilidade. Então é legal porque são esses custos invisíveis aí, vamos dizer que o seu produto, né, que o produto da Diversei, quando você não utiliza água, que ele diminui e a gente acaba não colocando na conta, né? Cara, são vários custos indiretos aí que a gente vai reduzindo, né? Que você falou, eles são invisíveis, né? E se a gente não consegue mostrar isso para o empresário, para quem está comprando também, isso conta muito. Porque você, como dono do hostel, na hora sacou, falou, pô, se eu tenho que gastar menos aqui com o móvel de madeira que tufou, como a gente diria, né? Para mim é vantagem. Se eu vou ter que, se vai parar de enferrujar aqui as escadas dos beliches, é uma vantagem também, né? Que eu, Alexandre, talvez não teria, eu não mensurei isso para você. Você que Uhum. foi mensurando isso na hora que foi vendo o resultado. Legal, já pode usar isso nas próximas negociações aí, já falar desses Já, custos vamos usar, invisíveis. Legal, legal. com certeza, com E, certeza. e antes da gente seguir para a próxima pergunta, para a segunda etapa, eu queria saber, dentro dessas suas implantações, qual que foi a maior dificuldade? Olha, Matheus, cara, se eu disser para você, cara, que eu estou tendo dificuldade nas implantações, cara, eu vou estar mentindo, tá? Eu sinceramente tem sido muito, 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 muito tranquilo, cara, muito Legal. tranquilo, muito mais do que eu imaginava. Como eu te falei, apesar do produto ser bom, os equipamentos que a gente leva, que são equipamentos italianos da TTS, serem excelentes e facilitarem a vida das pessoas, a gente tem muita receptividade. Então, isso ajuda muito, cara. Quando eu chego num local que as pessoas estão dispostas a ouvir, aprender, a tentar compartilhar informação, não digo nem que eu ensino, eu compartilho informação porque elas me ensinam muito também. Então, quando as pessoas estão dispostas a isso, a ter essa troca, cara, é muito fácil. E felizmente a gente tem tido isso, assim, não só em hotel, mas em outros segmentos também, é muito fácil. Então, se eu disser para você qual a dificuldade que eu tenho hoje, a gente tem dificuldade de convencer algumas pessoas, de algumas empresas, alguns hotéis, isso eu tenho dificuldade ainda. Mas dizer que na implantação eu tenho Hum, dificuldade, não tenho, cara, porque está sendo muito fácil. legal. É como se fosse um botão de reset, né? Assim, nessa parte de protocolos de limpeza, né? Começa do Ah, zero e vamos seguindo sim. daqui, né? Exato, a gente fala, meu, esquece o que você tinha. Muitas vezes eram produtos domésticos, eu falo, não, esquece isso aqui, deixa isso aqui de lado, vamos levar a conversa para um nível profissional, porque senão não vai dar certo. Legal. E felizmente, cara, tem corrido tudo muito, muito fácil. Que bom, que legal, maravilha. Então vamos para a segunda parte, para o segundo tema. Agora que você conseguiu fazer a implantação de muitos hotéis, né, que já estão inseridos aí nesse novo normal,
o que que você tem percebido e quais são as suas dicas práticas mesmo, né? Que, por exemplo, de não ter mais varrição dentro do quarto, enfim, algumas dicas práticas para esses pequenos meios de hospedagem, como hostels, pousadas, hotéis independentes. Ó, Matheus, eu acho assim, cara, o que eu percebo ainda nos hotéis, a maioria deles são muito pequenos, são hotéis de família, e começou ali, uma das coisas que eu admiro muito, cara, é sempre tem o cara que construiu o negócio. Eu tenho que ir lá conversar com esse cara, bicho. O Eu conheci Moacir, o né? seu O pai. Moa lá, o seu Exatamente. Moa, o homem que construiu aquilo. Eu falei, rapaz, quando eu voltar aqui, a gente vai conversar, vai sentar, eu quero que você conte essa história completa pra mim, né? Então sempre tem o cara que construiu aquilo e a maioria das vezes o cara não pensou que aquilo ia se tornar o que se tornou, né? Então vem tudo um negócio muito, vai fazendo e vai dando certo e vai aumentando. É aquele negócio do brasileiro que dá certo, né, cara? É a famosa expressão do brasileiro que dá certo. Ele não planejou tudo aquilo e vai fluindo. Então a gente percebe o que muitas vezes falta a amarração processual, que é uma coisa que eu te falei, não é porque estamos aqui, não, cara. Você faz uma ação de procedimento, de processo, e mais do que fazer isso, depois rodar o PDCA, né, cara? Ver se realmente está Tá acontecendo o que você funcionando. planejou. Uhum. Se você conseguir amarrar todos esses procedimentos, esses processos e rodar o PDCA, fazer umas checagens de vez em quando, cara, perfeito. E isso é o que a gente vê que a maioria dos hotéis ainda patinam um pouco, tá? Talvez Uhum. por serem hotéis pequenos, ainda consegue trabalhar dessa forma, sem ter tanto processo e procedimento. Você, como um empresário, que talvez possa ter uma resposta melhor do que a minha, essa questão de processo e procedimentos, tá? Mas isso é um dos pontos que eu vejo assim, que a gente tem que começar a se atentar um pouquinho mais. Aí já não é algo que eu Alexandre, como fornecedor de soluções de higiene e limpeza ali, consigo levar, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, tentar amarrar um pouquinho mais os procedimentos, deixar as coisas mais amarradinhas, porque começa a funcionar melhor. Verdade. Até porque vocês têm uma vantagem, cara. Vocês têm um turnover baixo. Uhum. Sim. Isso ajuda bastante. Isso ajuda muito. Vocês têm um E turnover baixo. essa questão de processos, quando você tem um turnover alto, ele ajuda de alguma forma, até porque o processo está ali Sim. escrito, sempre tem alguém ali que sabe, faz um treinamento, mas pelo menos o processo está descrito ali para a pessoa. Essa questão do que você falou do processo que eu criei, enfim, estava em casa, desesperado, não sabia o que fazer, vou estudar tudo que tem sobre limpeza. Comecei a ler livro, e-book, ver live, ver reportagem, o que eu vou fazer. E aí, pela primeira vez em 6 anos, né? Isso foi uma coisa que começou agora, a gente não tinha também. A gente criou esse protocolo. E o protocolo é bem assim, é bem pop operacional mesmo. Você vai entrar no quarto, você vai verificar se tem itens esquecidos, se tiver, avisa a recepção, aí você vai estar com a luva, tira o lixo orgânico, tira o lençol, começa de cima para baixo, de fora para dentro, passa o produto tal, troca o refil. Essa é bem passo a passo o que eu devo fazer, um manual mesmo. Mas isso foi só possível devido a esse momento. Eu acho que se não tivesse esse momento, eu não estaria parado, conseguido parar, né, É, da operação, daquela correria do dia a dia, para, perfeito. pô, como é que é? Então hoje, eu me sinto seguro antes eu não me sentia, mas hoje eu me sinto seguro para eu limpar um quarto e de forma eficiente, correta e que traga segurança. Então, isso foi muito legal. E é muito engraçado isso da prática, né? Porque quando você foi fazer o treinamento lá na implantação, no meio do treinamento você falou algumas coisas, eu falei, putz, preciso mudar algumas coisas. Eu fui rapidinho, mudei ali, rapidinho um pop, troca aqui de lugar, troca aqui de lugar, pô, legal. Poxa, e foi legal porque é uma coisa que flui, que faz sentido, sabe? Assim, eu ainda estava na dúvida, assim, pô, será que isso aqui faz sentido? Pô, tá meio estranho. Quando você falou e mostrou na prática, eu falei, bom, deixa eu mudar aqui, poxa, agora o procedimento está fluindo normal, de forma eficiente. Não sei se é a melhor forma possível, porque sempre tem como melhorar, mas foi muito, muito legal por conta disso. Eu queria que você falasse também, já dentro do protocolo, das partes práticas, assim, para o pessoal que está assistindo a gente, dessas mudanças que tiveram, dos produtos e utensílios que hoje você utiliza. Você já mencionou que não para não ter a contaminação cruzada, o uso do produto é único, ele tem que ser higienizado. Eu queria que você falasse só um pouquinho, rapidamente, dessa parte prática do protocolo, para o pessoal que está assistindo a gente entender. E ver que não é um bicho Bom, de acho sete que. cabeças, né? É ver que é uma Claro, coisa claro. tranquila, assim, de ser feita.
Perfeito. Assim, antes de entrar até na parte de protocolo, só para quem não sabe, o tipo do vírus que a gente hoje tem a nossa grande preocupação, o SARS-CoV-2, é um vírus que a gente chama de vírus envelopado, ou de camada, que tem uma membrana lipídica, né, que é uma membrana de uma gordura. E se a gente fosse colocar numa escala aí dos micro-organismos patogênicos que a gente encontra aí nos ambientes que nós circulamos, esses vírus envelopados são os mais fáceis da gente eliminar, tá? O problema do SARS-CoV-2 não é o tipo de desinfetante que a gente vai usar para eliminá-lo, tá? É porque ele tem um tempo de sobrevivência em superfície muito longo, ele fica dias vivo, né? Se tiver matéria orgânica, ele vai ficar muito tempo. Então, cara, assim, acho que o primeiro ponto é a gente tenta desmistificar para não se tornar um bicho de sete cabeças, um gorila ali, né? A gente tem que ir cortando em vários miquinhos, né? O segundo ponto, eu acho que é a questão do uso de EPIs. O uso de EPIs é bastante importante porque o vírus ele pode ir no cabelo, no corpo, e a pessoa leva isso para casa. Então, eu estava conversando outro dia com um empresário que ele falou, pô, o cara pegou o irmão da esposa dele, eu acho, pegou o Covid porque a esposa dele estava com Covid e não sabia, o irmão foi lá, foi descansar na casa dela, deitou na cama dela, no travesseiro dela. Foi a única coisa que fez, não se tocar ali, provavelmente dali que ele pegou. Então, a questão do uso de EPI, da gente fazer a questão da máscara, que já é obrigatório, tem que ter alguma coisa para proteger os olhos, para ela não tocar os olhos. Uso de luva. Luva não é luva de procedimento, aquela do dentista, do médico. É luva de látex de limpeza, tá? É aquela que tem o cano um pouquinho mais longo. E ter o calçado impermeável, e importante também. Se ela for usar um avental descartável, muito bom. Se não, o fardamento dela tem que ser lavado todos os dias. É importante o quê? Hoje a gente tem visto muito isso em hotel, em escola. A pessoa no interior a gente não tem esse problema, tá? Mas aqui em Manaus, por exemplo, muitas das camareiras vão trabalhar, elas vieram de transporte público. O transporte público, eu estava lendo isso ontem, é um dos principais locais de proliferação do vírus, é o transporte público. Então, o que tem que acontecer? Ela chegou na escola para trabalhar, chegou no hotel para trabalhar, ela tem que trocar a roupa, trabalhar com uma roupa higienizada. Perfeito. Uhum. E na hora que ela vai embora, trocar, colocar de volta a roupa que ela veio. E importante, na hora que chegou em casa, se ela trocou na escola ou no hotel para se proteger ou na empresa, por que ela não vai fazer isso em casa? Então chegou em casa, tem que tirar a roupa que veio ali no transporte coletivo, botar para lavar e tomar banho. E mulherada, lavar o cabelo todo dia também, né? Porque pode ficar no cabelo. O homem já lava todo dia, né? Então a mulherada tem que começar a lavar o cabelo todos os dias também. Então, essa parte do EPI é bem importante. Eu vejo que alguns têm uma preocupação maior ou menor, digamos, se o cara coloca viseira, sem viseira. Eu acho que o importante é você ter a proteção dos olhos e para evitar o toque. A máscara de boa qualidade, que ela esteja sendo usada da forma correta, né? Não é protetor de queixo. E uma touca também descartável ou lavável. Se for lavável, lavar todos os dias. Aí depois, assim, na questão do quarto, até antes da pandemia, mesmo num quarto de hospital, tá? No manual da Anvisa, não falava em desinfetar chão. Isso é um manual da Anvisa para limpeza e higienização concorrente em hospitais, não falava em desinfecção do piso. Porém, hoje nós falamos sim, porque a pessoa, ali no piso, ela pode contaminar, deita na cama, leva toda essa contaminação para o lençol. Então, hoje a gente faz a limpeza e desinfecção, que a gente chama de higienização, do piso, de todos os pontos de contato das mãos, né, principalmente controle remoto, interruptor, o criado mudo, abajur, maçaneta, lá dentro do banheiro, todos os puxadores, a torneira, o puxador do chuveiro, tudo isso aí nós temos que higienizar todos os dias. Tem que ser higienizado, então é importante que vocês façam esse mapeamento de quais são os pontos críticos que eu tenho dentro do meu quarto. E lá no local hostel, por exemplo, a vantagem de vocês é ser um quarto simples, de não ser cheio de enfeite. Porque o quarto que é o hotel que é super grande. Esse hotel que eu falei para você que fica em Brasília, ele é aquele hotel mais antigo, então tem a sala e tem o quarto separado e o banheiro separado. É enorme o quarto. Nossa. Só que você percebe o quê? O cara tirou tudo do frigobar, não tem mais frigobar, o frigobar tá fechado, tá vazio, você tem que pegar na recepção e trazer. Perfeito. Todos aqueles papéis de carta, o papel de carta, caneta, tirou tudo. Na recepção desse hotel tem um potinho com canetas higienizadas. Está escrito caneta higienizada. Pegue, é sua. Não devolve lá. Ele não quer que você devolva. Ele quer que você pegue a caneta para assinar ali a ficha de entrada no hotel
já põe no bolso e leva. Brinde. Para evitar você colocar uma caneta. Além de ser um brinde, né? Eu estava até usando ela hoje. Você evita de mandar uma caneta contaminada de volta lá para a caixinha ali, né? Então, importante vocês tirarem do quarto tudo que for possível. Outro dia até eu estava conversando com uma pessoa, falou, pô, mas eu tenho 7 travesseiros em cima da cama, mais sobre cobre-leito, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tem que tirar, porque é fonte de contaminação. Ah, mas o meu hóspede vai achar que eu tô economizando. Eu acho que aí é uma questão de você melhorar a comunicação e você comunicar para o seu hóspede. Olha só, nós tivemos que diminuir isso, isso e isso, tomamos essas medidas por causa de segurança. Uhum. Então, a importância de você comunicar antes é muito importante. E só uma coisa, Alexandre, só acrescentando isso que você falou, assim, pelo que a gente tem percebido em Figueiredo, tá? Assim como o pessoal está muito receptivo, né? O pessoal que trabalha está muito receptivo, a gente tem percebido os hóspedes muito receptivos com todos os protocolos, né? Um do protocolo que a gente mudou, por exemplo, foi o café da manhã. Antes era buffet livre. Agora, na verdade, é uma pessoa nossa, da nossa equipe, servindo, toda parametrizada ali, né? Toda com face shield, com luva, com tudo. Ela serve o hóspede. Não é tão legal, porque, enfim, parece que o hóspede, né? Parece que a gente está segurando a comida, parece alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem tido ótimos feedbacks. Poxa, legal, a gente entende que não é o melhor dos mundos, porque a gente não fica à vontade para se servir, mas a gente entende que é segurança em primeiro lugar. Então a gente está sentindo, pelo menos em Figueiredo, uma ótima receptividade dos hóspedes. Matheus, eu não tenho dúvida disso, apesar de, claro, eu ser uma pessoa que trabalho com isso diretamente, minha esposa não. E esses dias, quando eu fui a Brasília, não tem mais voo direto, eu tive que fazer uma conexão em Guarulhos, dormir em Guarulhos. E eu fiquei num hotel em Guarulhos e fiquei num hotel diferente em Brasília, claro. E minha esposa falou, impressionante a percepção que eu tenho de limpeza desse de Brasília, mas é infinitamente superior ao de Guarulhos, que parece que para mim não mudou nada. E ela falou, não gostei do que eu vi lá, né? Ela falou, aqui em Brasília eu estou sentindo que está limpo. Legal. E é uma questão que eu tenho comentado muito nos treinamentos, hoje não basta você fazer, você tem que mostrar que você está fazendo. Verdade. Então, é importante a questão de comunicar ao cliente o que você está fazendo, as medidas que você está fazendo, o que você está usando, por que você está ali com a pessoa servindo no buffet, que eu acho importantíssimo, né? Então, essa questão da comunicação, Matheus, e a receptividade dos clientes, isso eu tenho percebido também, tá? E, Alexandre, assim, só aproveitando o gancho, tem uma pergunta do Pedro. Na opinião de vocês, como pessoas lidarão com a higiene pós-Covid? Vocês acham que irão continuar a preocupar, né, com isso ou voltarão aos antigos hábitos? Qual que é a sua opinião? Olha, Matheus, puxa, cara, se eu soubesse, essa é a pergunta de alguns milhões de dólares, né? Mas eu acho que a gente vem tendo certas coisas que a gente está mudando na nossa vida. Por exemplo, essa questão de a gente, uma coisa bem simples, né? Da gente espirrar e não colocar mais a mão na frente da boca. Pô, se eu fizesse isso quando era moleque, espirrasse, não colocasse a mão na frente da boca, eu levava um tapa, né? Da minha mãe, provavelmente. Mas, e você agora começar a espirrar e cobrir o cotovelo, ouviam os americanos fazendo isso, achava super engraçado, super estranho. E quando eu tive uma experiência que eu já fui a Tóquio, e eu vi as pessoas andando na rua com a máscara, eu achava aquilo absurdo. Eu falei, que loucura é essa? Que coisa estranha, né? Parece que a pessoa está realmente num hospital, né? E, cara, aquilo lá era um ato de cidadania. A pessoa estava protegendo os outros, ela não estava protegendo ela, né? Então, a questão do álcool, pô, para mim isso virou rotina. Eu nem percebo mais que toda hora eu entro no carro, higienizo as minhas mãos, onde quer que eu tava, né? Então, acho que sim, certos hábitos vão ficar. Eu acho que certos hábitos vão ficar. E, por exemplo, lá no local hostel, que agora vocês viram que higienizar de uma forma profissional é mais simples do que higienizar da forma anterior, eu não tenho dúvida que vocês vão continuar. Com certeza, com certeza. Isso veio para ficar. Eu acho que disso tudo para os hotéis, esse protocolo de limpeza, eu acho que até a profissionalização da limpeza. Eu acho que não é nem o protocolo, acho que a profissionalização da limpeza é algo que veio para ficar e vai no futuro separar ainda mais aqueles hotéis, né, assim, os hotéis que estão, enfim, mais organizados, mais profissionais, daqueles que são informais. E esses informais, eu acho que não vão segurar muito tempo, não vão aguentar muito tempo se não seguirem essa linha da profissionalização da higiene. Alexandre, só aproveitando que faltam
10 minutinhos para a gente finalizar, só a gente continuando no tema, você já estava falando um pouco em relação dos EPIs e dentro do quarto, assim, o que você dá de dica nessa parte da limpeza? Bom, você falou já dos pontos de alto contato, né? Mas essa questão da varrição, do refil, explica rapidinho para a gente. Legal, então. A questão da varrição, hoje, isso num hospital já não se varre há bastante tempo, né? Porque na hora que você está varrendo ali, você está fazendo dispersão de partícula, pode ter fungo, bactéria e vírus. E você limpou todas as superfícies, aí varre e volta tudo para cima, né? Uhum. Então, hoje é importante, existem duas soluções. Ou você vai usar um mop ali descartável, que foi o caso que vocês optaram, né? Um refil descartável, a gente faz a varrição do quarto, descarta o refil a cada varrição. Ou então você vai usar um aspirador com filtro HEPA, que é um filtro que tem uma filtragem, um aspirador que tem uma filtragem do que está voltando para o ambiente, né? E, é claro, depende do tamanho do hotel. Se o hotel tem carpete, é muito melhor um aspirador, vai fazer mais sentido para ele. Agora, com um hotel como vocês, o refil descartável funciona muito bem. Aí depois tem a questão da limpeza do piso, é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar com um refil único por quarto. A gente limpou um quarto com um refil ou com um pano de chão que seja, a gente não pode levar para o outro quarto. A gente tem que fazer a troca. E não é lavar no baldinho, não. É lavar, mandar para higienizar, mandar para a lavanderia lavar. Ou vai lá esfregar, ou vai para a máquina, mas tem que ser lavado e higienizado para depois voltar. Perfeito. Legal. E em relação a, por exemplo, essa parte de restaurante, né? Hotéis que tem restaurantes que servem alimentação. A gente, enquanto hostel, só serve café da manhã, mas esses que tem, enfim, né? Às vezes tem buffet, o que você tem visto, o que você indica? Bom, olha só, dentro da cozinha de um restaurante, seja de um hotel ou de um restaurante comum, dentro da cozinha, se ele já seguia procedimentos antes, isso não mudou em nada, tá? Dentro da cozinha, a gente não mudou em nada. Por exemplo, aqui em Manaus, ali no Banzeiro, no Moquém, que são alguns restaurantes que a gente plantou os procedimentos nossos. O que mudou, o treinamento que eu dei, falei, galera, é da cozinha para fora, da cozinha para dentro você já tem. Da cozinha para fora que vai mudar. Legal. Porque é a questão de você aumentar a higienização das cadeiras e mesas nos pontos de contato, né, das mãos. Então, a cada troca de cliente, o cliente levantou, foi embora, vamos lá, vamos higienizar todos os locais que eles tocaram. Você vê também que os restaurantes agora não usam mais toalha de pano. Por quê? A toalha de pano ele teria que trocar. Cada troca de cliente ia ter que trocar a toalha. As cortinas, né? Que nem as cortinas que a gente teve que tirar. E nem as cortinas também. Mesma coisa a rede, gente. Rede também é tecido, né? Ou você vai lavar a rede, ou você vai tirar, né? Então, lá no Juma foi um caso, né? Pô, o Juma tem uma varanda, todo o quarto tem uma varanda maravilhosa com uma rede. E optaram por tirar a rede, porque senão toda vez ia ter que ficar lavando essa rede. É uma loucura lavar a rede, né? Então, mas é uma questão. Ele falou, bom, vamos comunicar o hóspede por que a gente está tirando a rede, né? Legal. Uma coisa que, complementando o que você falou, dessa questão muito de que a gente não precisa só fazer a higiene, que antes a limpeza ela tinha que ser escondida, né? O pessoal tinha que, num passe de mágica, tinha que estar tudo limpo ali, nem percebeu que alguém entrou. Hoje não, a pessoa quer ver como essa limpeza é feita. Tem uma coisa que a gente está fazendo, por exemplo, máquina de cartão. Aquilo ali, né? A pessoa bota o cartão, onde é que estava esse cartão, digita. O que a gente tem feito? Qual o procedimento que a gente tem feito? Vai pagar no cartão, a gente tem lá o nosso AFHP na recepção, o paninho amarelo de cada turno, tem o seu paninho amarelo, fica responsável pela limpeza, espirra o AFHP, limpa, entrega para o cliente. O cliente insere o cartão, digita a senha, tira o cartão, isso é para a segurança do próprio colaborador. O colaborador não tem contato, ele pega, passa de novo, pronto, está higienizado. Você acaba sendo uma dupla higienização, né, que você higieniza antes e depois, mas você está mostrando para o seu cliente, está garantindo para ele que aquilo está higienizado. Assim como as canetas, né? Canetas higienizadas. A gente tem feito isso com as chaves. A gente não tem chave de aqueles cartões. Então, é chave mesmo de porta. Então, a gente tem uma caixinha, chaves a higienizar. Então, a pessoa, quando vai entregar a chave, a gente pega a caixinha. Bota aqui, a gente higieniza e bota no lugar que é para devolver para o cliente. Então, a gente precisa mostrar também isso, né? Não, com certeza, cara. E mostrar até no restaurante de vocês aí, onde vocês servem café da manhã. Meu, o cara levantou, vai trocar, vai sentar outra pessoa, vai lá na frente dela e higieniza. Onde a outra pessoa estava sentada. Eu acho isso importante. Perfeito. Isso traz a segurança, né? Que às vezes até está higienizado, mas você quer ver que ele foi higienizado ali na sua frente. Exato. Legal. Exato, esse é o ponto.
Esse é o ponto. Legal, legal. Alexandre, acho que a gente já está finalizando. Eu queria que você deixasse aí uma última mensagem. Queria agradecer muito a sua presença. É muito enriquecedor entender, ainda mais você que... hoje, na verdade, eu pude sentir um pouquinho o que você falou, assim, que, pô, você está indo para vários tipos de hotéis, a gente já foi para o Mirante, aí hoje foi para o Manati, e é muito legal, né? Muito enriquecedor conhecer cada tipo de negócio, cada história, viajar por essa Amazônia que é linda, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Cara, assim, Matheus, eu tenho várias mensagens para dizer do que eu estou aprendendo. Eu sou amazonense, apesar de jurarem que não, né? Que eu sou paulista, que eu sou paranense, sou tudo, mas eu sou amazonense. Mas, cara, assim, uma coisa que eu tenho refletido muito é que como eu conheço pouco o meu estado, como eu conheço pouco da cultura das pessoas, quando eu pensei nessa live, uma coisa que eu estava pensando, eu falei, caramba, eu nunca ouvi uma pessoa falando para mim sobre cultura ribeirinha. Eu fui ouvir lá a Nilde da Caboclos falando para mim. E eu parei e falei, caramba, eu fui contar, eu nunca tinha contado, eu não tenho essas loucuras na vida, mas eu já conheci 15 países na vida. Caramba. E não conheço nada do interior do estado, cara. Então, para mim, está sendo muito enriquecedor. Que legal. Você percebe, nesses hotéis do interior, você entende o que é senso de comunidade, cara. Você percebe que as pessoas se ajudam porque elas estão no meio do nada. Se elas não se ajudarem, elas vão morrer, porque elas estão no meio do nada, cara. E isso é muito enriquecedor para mim. Para mim, está sendo um crescimento pessoal, né? Perceber isso, como as pessoas se ajudam, como tem muita gente empreendendo no interior do estado, e isso para mim não tem preço, cara, está sendo uma troca. Que demais, muito legal. Acho que a gente tem que olhar o lado positivo disso tudo que está acontecendo, tentar olhar um pouquinho, né? Então, acho que esse repensar, né, essas mudanças de negócio, mudanças de visões, acaba melhorando a gente não só profissionalmente, mas principalmente enquanto pessoa, né? Então, olha que legal o seu depoimento, né? Já viajou para um monte de lugar, não conhece o interior do estado e está conhecendo o interior do estado e está aprendendo um monte de coisa. Então, isso é muito legal. Que bom que você está trazendo isso para a gente. Legal, cara. Assim, o último recado pessoal, vamos conhecer os hotéis aqui do estado, conhecer a cultura do nosso estado. Quem não é do Amazonas, venham também conhecer, porque é maravilhoso. Toda vez que eu posto algum story no Instagram, meus amigos de fora, cara, que lugar é esse? Os de Manaus também, tá? Uhum. Todo mundo, porque ninguém conhece. Verdade, verdade, é verdade. Isso acontece comigo também. Alexandre, muito obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho aí, viu? Você é referência aí. Parabéns para vocês. Obrigado, gente. Falou. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.